Então, olha, irmãos, que Jesus Cristo, Ele conquistou para nós. E aí, irmão, não vai ser a nossa ação humana que vai falar mais alto. Aqui quem fala é a ação do Senhor Jesus. Olha que Paulo diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, por causa do dia da festa ou da lua nova. A lei dizia isso, os judeus que estavam ali no meio de Colossos diziam isso. E aí Paulo fala: não, isso daí são apenas sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, como diz Isaías 53, 10 ao 11, Deus se agradou de moê-lo para que Jesus Cristo fizesse a expiação do pecado. E olha bem que através da expiação do pecado que Jesus Cristo fez por nós, Jesus veria o fruto do trabalho da sua alma e ele ficaria satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Então, Patrícia, eu posso viver de qualquer maneira? Não. A Bíblia, ela não é para ser entendida apenas por partes. Só que eu preciso entender que as obras não me salvam. As obras são consequências da minha salvação. Por eu ser salva, eu pratico boas ações. Por eu ser salva, eu começo a dar bom fruto. A Bíblia diz que nós fomos enxertados na oliveira. Nós não éramos oliveira, mas nós fomos enxertados. Se você pegar um pé de limão e enxertar na laranja, você vai ver que ele vai produzir laranja. Então ele mudou o fruto. Ele modificou o fruto. O Espírito Santo faz isso na minha e na sua vida. Há uma modificação. A carne deixa de ter domínio sobre nós e nós passamos a produzir fruto de arrependimento. Nós passamos a produzir fruto do Espírito Santo. Isso é lindo, é uma obra que só o Senhor Jesus consegue fazer na nossa vida. Mas o que Paulo está dizendo é: você não vai ser salvo porque guarda o sábado. Você não vai ser salvo porque guarda o domingo. Você não vai ser salvo porque você ora 10 vezes. Ou porque você já leu a Bíblia 30. Não. Você vai ser salvo quando você reconhece Jesus como o único caminho que leva aos céus. Quando você deixa a palavra de Jesus te modificar. Quando você permite que a palavra dele te transforme, aí a salvação ela passa a existir. Porque a tua fé em Jesus te leva a ter essa transformação. Vamos lá, para nós finalizarmos, irmãos. Jesus está acima do misticismo. E aí ele fala: ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade, culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde, olha essa palavra, eu até grifei, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Irmãos, a minha comunhão com Deus, ela não existe por causa das coisas sobrenaturais que são vistas. Nesse dia eu estava até falando isso com uma irmã. O profeta Elias, ele orou e fogo do céu caiu. Ele decretou e 3 anos ficou sem chover. O profeta Elias realizou milagres extraordinários. O profeta Eliseu, ele foi discípulo de Elias e teve um ministério tão grandioso quanto. Mas os sinais que aconteciam na vida de Eliseu eram muito distintos do de Elias. Nós vamos ver o exército da Síria vindo e Eliseu, ele não ora para fogo cair do céu. Eliseu, ele ora para que Deus os segue. E depois que eles ficam cegos, ele leva aquele exército até o rei de Israel e ele ordena que lhes dê comida. E ele consegue a paz através disso. Então observe que tanto Elias quanto Eliseu tinham uma comunhão com Deus. Tanto Elias quanto Eliseu experimentaram um relacionamento com Deus. Olha para Davi e Salomão, experimentaram um relacionamento com Deus. Nós temos, às vezes, uma ideia errada que só tem comunhão com Deus quem profetiza, quem tem visões. São dons, sim, são dons. Mas isso não desclassifica o relacionamento que as outras pessoas têm com o Senhor.
Olha para Marta e Maria. Jesus tinha um relacionamento com as duas, com Lázaro, com aquela família. Mas elas precisaram entender isso. Elas precisaram compreender isso. Então, essa ideia de que eu preciso ver anjos, eu preciso ver o sobrenatural para me relacionar com Jesus, às vezes traz um inchaço. Inchaço é doença. Deus só se manifestou se teve o falar em línguas, se teve visões, se teve profecia. Se isso não aconteceu, Deus não se manifestou. Não, o Senhor fala conosco de diferentes maneiras. O Senhor está conosco, o relacionamento com Deus é desta forma. Mas esse relacionamento, ele é verdadeiro quando você senta-se à tua mesa e sabe que Deus está ali. Obed-edom foi um homem que a Bíblia conta que ele ficou com a arca da aliança na sua casa por 3 meses. E a casa dele foi abençoada. Por quê? Porque Obed-edom entendeu que a arca representava a presença do Senhor. Ele tomava o café da manhã com o Senhor. Ele almoçava com o Senhor. Ele se relacionava com a sua família e sabia que o Senhor estava ali. Irmãos, Deus, o relacionamento com Deus, ele não pode estar limitado aos nossos cultos de domingo. Porque se isso acabar, o que vai manter a sua fé acesa? Entenda que a tua fé, ela precisa estar firmada em Cristo. O teu relacionamento tem que ser íntimo com Jesus. E aí Paulo continua e disse: pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrego ainda de ordenanças? Como se vivesses no mundo, tal como não toque, não prove, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo o preceito e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Elas até têm uma aparência de sabedoria, mas elas não são a sabedoria. A sabedoria é Jesus Cristo. Então, Patrícia, eu estou errado em jejuar? Não. Eu estou errado em orar? Não. É ótimo. Você está se aproximando do Senhor através dessas maneiras de falar para si próprio que Deus é mais importante do que o alimento para a sua carne. Mas você também precisa cuidar da sua carne. O que não pode acontecer é você achar que você é salvo por isso. O que não pode acontecer é você achar que quem come carne de porco vai ir para o inferno. O que você não pode achar é que quem faz A ou B com alguma coisa diferente vai ir para o inferno. O que determina a salvação é a fé em Jesus. E a fé em Jesus produz fruto de arrependimento. A fé em Jesus produz fruto de mudança. A fé em Jesus produz transformação de mentalidade. Então, se eu xingava, eu não xingo mais. Se eu fazia algo que feria o meu próximo, eu não faço mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu prostituía, eu não prostituo mais. Vocês estão entendendo que há uma mudança que acontece aqui dentro? Se eu gritava, eu deixo de gritar. Vai tendo uma transformação que ocorre pelo conhecimento da palavra de Deus. Então, irmãos, o que Paulo quer revelar a nós no capítulo 2? Jesus é superior. É superior ao misticismo, é superior ao legalismo, é superior às filosofias. E quando nós vivemos verdadeiramente um relacionamento com Cristo, nós viveremos uma transformação. Porque o próprio Deus há de produzir essa transformação na sua mente. Mas como? Pela palavra dele. Porque você se relaciona com Jesus através da palavra. Está errado em achar que você não precisa ler a palavra, que ouvir pregações será suficiente. Não. Deus te chama a se relacionar com a palavra. Quem é a palavra? É o próprio Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, a luz que resplandece nas trevas. Que nós não sejamos como os judeus que não reconheceram a luz, mas que nós possamos nos relacionar com esta luz que é Cristo, porque Ele nos dá poder de sermos feitos filhos de Deus. E filho, irmãos,
filho vive grandes coisas ao lado de seus pais. Filho vive o sobrenatural. Filho goza do que os pais têm. E Deus tem um reino maravilhoso preparado para os seus filhos. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Volto a dizer, curta, compartilhe, porque o próprio canal do YouTube vai começar também a enviar este conteúdo para mais pessoas. Esse conteúdo ficará aqui por uma semana. Então, irmãos, faça isso e abençoe mais vidas para que elas também possam se relacionar com o Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus.